Rute, capítulo de número 2, verso 11 e 12. Diz assim: E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, cujas asas te viestes abrigar. Cujas asas tu viestes se abrigar. Na Revista e Atualizada, na outra versão, no verso 12 ele diz assim: O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa, que venha do Senhor a tua recompensa. Ore ao Senhor, peça que Ele fale contigo. Pai, libera a tua palavra ao nosso coração, traz a revelação, aplica essa palavra. Eu vou falar, mas o importante é quando o Senhor fala, e o Senhor é aquele que nós invocamos e pedimos: fala conosco, fale ao nosso coração, para a glória do teu nome, amém. O tema da mensagem é movimentos e atitudes que geram recompensa. Quais são as atitudes que devemos ter e quais são os movimentos que vão gerar recompensa? Esse texto ele é bem interessante, porque ele narra a história de uma jovem senhora, viúva já, que agora está se alinhando, está junto com a sua sogra, né? Já merecia uma recompensa desde o início. Ela abriu mão da parentela dela para andar junto com a sogra. Isso já merecia uma grande recompensa. Mas além disso, ela foi tão fiel ao seu ex-esposo, porque ele havia falecido. Ela se manteve tão fiel e honrando o voto que ela fez, que ela resolveu cuidar da sua sogra. E isso trouxe uma recompensa sobre a vida dela. E é interessante porque às vezes a gente busca encontrar algumas recompensas, mas a gente se esquece que a gente precisa dar alguns passos, ter algumas atitudes para isso. Às vezes a gente quer de forma imediata a recompensa de Deus, mas a gente se esquece que recompensa não é apenas o favor, recompensa é o resultado, é uma frutificação. E o texto aqui é claro: a sogra está desejando para ela que o Senhor te recompense, que Ele retribua. Nós temos algumas maneiras de ter, ou a gente vive em busca de algumas recompensas. Abraham Maslow, ele fala que existem algumas necessidades que a gente precisa suprir. Necessidades fisiológicas primeiro: abrigo, cuidado, alimento, água. Existem necessidades de segurança, você se sentir protegido por pessoas, pela tua família, na tua casa. Você precisa também ter suprido algumas necessidades sociais. A gente precisa se sentir acolhido, amado, pessoas às quais nós sentimos pertencentes ao grupo. São coisas que são necessidades do homem. Necessidade de estima, de se sentir valorizado. Por isso é tão importante. Foi sábado, minha esposa estava linda. Linda demais, ela é linda. Mas eu parei e eu falei para ela: nossa, você está tão linda hoje. E falei isso também domingo de manhã, né? Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de estima, de se sentirem valorizadas, de sentirem que estão alcançando o coração de outra pessoa. E a gente tem a necessidade de nos sentirmos realizados. Então, quando a gente pensa nessa necessidade humana, a gente pode agir para alcançar isso de 3 maneiras que eu anotei. Por um propósito divino. Então, quando a gente quer recompensa, a gente pode seguir debaixo de um propósito de Deus. A gente pode andar também em prol de uma realização pessoal. Eu me lembro de um rapaz em Guajará-Mirim, que o sonho dele era ser motorista de caminhão. Era o sonho dele. Ele trabalhava no Tribunal de Justiça, sentado numa sala, no ar-condicionado, só escrevendo,
né, dando decretos lá, mandando fazer as coisas, mas ele queria ser motorista de caminhão. E ele pediu licença do trabalho para ser motorista de caminhão. Era o sonho dele, porque a família dele, o pai, as pessoas faziam isso. Ele se sentia realizado nisso. Então ele passou no concurso, mas ele pediu licença para ir ser motorista de caminhão. Era o desejo dele, era o sonho que ele tinha. E algumas coisas a gente age em busca de algumas recompensas. Eu tenho um outro amigo que o desejo dele era trabalhar viajando, fazendo coisas assim de viagem. Aí ele fez o curso de Direito, foi ser advogado, aí falou assim, agora eu vou ficar rico advogando, e depois eu vou fazer os meus sonhos, vou realizar os meus sonhos. Então, são as recompensas que as pessoas buscam. E é interessante que Noemi está justamente falando para Ruth, que aquilo que ela não estava buscando diretamente, que o Senhor pudesse dar para ela. Porque naquele momento ela não estava buscando uma realização pessoal. Ela não estava buscando algo que daria retorno financeiro, uma realização para a sua vida. Ela estava fazendo algo que pudesse cuidar de outra pessoa. Se a gente fosse usar o termo hoje, a gente usaria um termo bonito, falar altruísmo. Alguém que ama o outro, capaz de doar-se a si mesmo pela vida do outro. Mas é interessante que nesse contexto, Noemi entendeu a atitude que ela fez, que ela teve, e falou assim, a maior coisa que eu posso desejar sobre a vida de Ruth, é que o Senhor seja aquele que venha retribuir sobre ela. E o nosso Deus sempre tem mais, muito além do que nós pedimos. Você não está aqui e não ficará sem a tua recompensa em Deus. Você não está aqui abrindo mão de coisas para que você fique com menos. Deus sempre traz a nós além do que nós pedimos ou pensamos. Os planos dele são maiores sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os planos dele são muito superiores. Agora a gente precisa do tempo para receber isso, o tempo para alcançar, e também precisamos ter as atitudes necessárias para alcançar isso. Na teologia a gente chama de sinergia. É quando Deus age, mas eu ajo também. Deus está fazendo, mas eu me alinho a Deus a fazer também o que Ele já está fazendo. É um movimento de alinhamento à vontade de Deus. E a gente está no mês do Quinel, o mês onde a gente se movimenta com Deus. Mas a gente não pode se movimentar desalinhado, entende? Às vezes a gente se movimenta, a gente está se movimentando, e Deus está indo para lá e a gente está para cá. Aí Deus, não, vem para cá, e você começa a ir, você desalinha. A gente desanda, vai para outro lugar, mas o movimento tem que ser um movimento em alinhamento com Deus, em ações segundo a vontade dEle. E isso é fundamental para nós. Então, dentro disso, eu quero pensar em algumas coisas aqui, para que a gente possa se movimentar, ter as atitudes, aquilo que começa dentro da gente, para a gente poder se movimentar, para gerar as recompensas que Deus já tem. E nesse texto, eu quero pensar isso com você. Pode ser que você já ouviu o que eu tenho para dizer algumas vezes. Que bom, porque a repetição demonstra a importância. Meu primeiro pastor, e ele tinha uma mania de repetir as coisas 3 vezes. E um outro pastor perguntou para ele assim, mas por que o senhor repete 3 vezes? Aí ele falou assim, eu repito 3 vezes? Eu repito 3 vezes? Eu repito 3 vezes? Aí ele, para gravar, para gravar, para gravar. Então a repetição é para gravar. Então se você já ouviu, é para gravar. É para a gente poder ter isso no nosso coração. A primeira coisa, que é uma atitude que a gente tem que ter, nos colocando em movimento, está em Ruth capítulo 2, verso de número 2. Ruth capítulo 2, verso 2. Diz assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo,
e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Noemi tinha voltado para sua terra, e Ruth foi junto. Quando ela chega naquela cidade, elas já não tinham mais a terra, porque a terra pertencia à família do marido, só que ele havia morrido, então essa terra estava arrendada. Alguém tinha pago para poder plantar, usar aquela terra. E ela então precisa dar um jeito, e para que elas pudessem se alimentar, Ruth então diz assim: eu vou num campo colher espigas. Era uma lei em Israel que quando alguém fosse fazer uma colheita no seu campo, ele não podia colher os cantos da sua terra e nem pegar, se você está com um cesto e cai uma espiga de milho, você não pode pegar aquela espiga. Aquela espiga tem que ficar, e aquele campo, aquele lugar era aberto para que as pessoas que estivessem no momento de desfavor pudessem passar e colher nos cantos da propriedade, e aqueles os resquícios, né? As coisas que caíam, as coisas que não estavam de vez. Era uma maneira de cuidar das pessoas que estavam passando por um momento de desfavor. Aquilo estava disponível, a lei colocou como disponível, mas existia um problema: aquilo, ainda que estava disponível, não ia vir para o cesto, para a barriga de Noemi, de Ruth, se alguém não fosse lá recolher. Então, o primeiro princípio, eu quero falar sobre iniciativa. A gente precisa ter iniciativa. A gente quer gerar coisas, mas a gente fica esperando, a gente não toma a dianteira. Iniciativa é a capacidade de começar coisas por ações próprias. Ter iniciativa. Às vezes a gente fica esperando o tempo oportuno, o momento certo, a qualidade do tempo, do ar melhor, e a gente não faz o que precisa fazer. Estamos esperando uma ocasião certa, e a gente aprende nesse púlpito que a gente tem que começar com o que tem, da maneira que está, porque se a gente não começar do jeito que está, pode ser que outros vão fazer aquilo que a gente deveria fazer. Eu me lembro de uma situação, vou expor aqui minha esposa, a gente já se expõe tanto, né? A Velane queria ter um canal de YouTube, e ela queria gravar alguns vídeos. Aí ela ficou uns 2 meses falando comigo assim: não, eu vou começar e vou gravar uns vídeos e vou colocar lá. Só que ela estava no mestrado na época, e estava uma loucura a vida dela. Ela tinha uma bolsa, e então ela tinha que, além do estudo, ela ainda trabalhava na universidade, fazendo coisas lá, organizando. E um dia, quando ela falou isso de novo, eu falei: vamos fazer agora. Ela: mas eu não tenho texto. Eu falo assim: não, eu tenho um texto aqui de liderança, toma aqui para tu ler, estudar, vamos lá. Aí eu peguei uma luminária velha que a gente tinha, coloquei na mesa, arrumei aquela luz. Ela tentou dar um jeito, e ela estava acabada, porque ela estava cansada, com olheira. Às vezes ficava até de madrugada, lendo, estudando, fazendo trabalho. A nossa média de leitura no mestrado era em torno de 400 páginas por semana, fora os seminários que tinha que fazer. Era uma loucura. E ela acabada assim, a gente começou a gravar com um monte de sombra, a câmera não era boa, era um negócio muito doido. Mas hoje ela tem um canal que deveria ter mais vídeos lá atualizados, né? E eu vou trabalhar isso também, vou botar uma luz lá, a gente vai resolver em nome de Jesus. Mas ela começou com o que a gente tinha. E às vezes a gente fica esperando a ocasião oportuna, a gente quer fazer algo e fica esperando, está tudo pronto. Mas uma coisa leva a outra. Se você olhar, não sei se você vai encontrar isso, porque na época não tinha YouTube. Quando o Gerson começou a gravar, ele tinha uma câmerazinha que quando dava um zoom assim, você só sabia que era ele, porque estava com a voz e se movendo, porque era uma borra no final, porque a câmera não tinha essa definição toda.
Então, na realidade, ele sempre usava essa expressão. Ele diz: quem quer, faz com o que tem, inicia com o que tem. Hoje tem um equipamento top, porque foi capaz de iniciar com aquilo que tinha. Ruth teve iniciativa. Ela diz assim: eu preciso me alimentar, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou fazer o que precisa fazer. Eu brinco que eu comecei a trabalhar com 12 anos e eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque aí meu pai abriu uma sapataria, eu aprendi o ofício, eu sou sapateiro, meu ofício é sapateiro. Eu aprendi o ofício. E depois, quando agora eu estou sem trabalho, eu tenho uma máquina, eu faço bolsa, eu faço sapato, eu faço o que dá para fazer. E se não tivesse isso, eu venderia salgado na rua, eu faria alguma coisa. Porque quando a gente quer, a gente pode fazer em Deus. É o caminho, é ter iniciativa. Mas eu botei uma outra observação aqui: tenha acabamento também, finalização. Pessoal que faz obra aí, né, Diegão? Que maravilha. Aí tem muito pedreiro que ele começa muito bem, ele faz, mas no acabamento o cara desanda. Aí o cara não quer fazer, ele já pegou outro serviço, aí ele te larga na mão. Ele tem iniciativa até para pegar uma obra, mas ele não tem o acabamento, ele não fecha. Finalizar algo é tão importante quanto começar. Então, se você tem um propósito, tenha iniciativa, mas também alinhe as coisas para você encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo, para que você possa finalizar algo, acabar e terminar melhor do que você começou. Esse é o primeiro princípio. O segundo está no verso de número 10, capítulo 2, verso de número 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela já está na terra e ela se encontra com um homem chamado Boaz, que era o dono daquela terra, que por coincidência ou jesuicidência era o resgatador da família de Noemi. Era a pessoa para quem poderia resgatar a terra, que era do esposo de Noemi, da mão daquelas pessoas que tinham arrendado aquela terra. Ele era o resgatador. Só que é interessante, ela diz assim: como você está me favorecendo, cuidando de mim? Existe um princípio aqui, é o princípio da gratidão. A gente quer se movimentar, mas às vezes a gente se movimenta com ingratidão no nosso coração. Há um movimento nas redes sociais, #gratidão. E fica gratidão pela gratidão. Mas a gratidão, ela tem um alvo, um objetivo, tem uma pessoa por trás. Nós somos gratos às pessoas que nos abençoaram e somos gratos a Deus que nos abençoou. O nosso coração tem que ter gratidão. Tem um livro de liderança muito lido, foi um best-seller, O Monge e o Executivo. E ele, numa parte do livro, ele fala da interdependência, de pessoas que entendem que ela não vive sozinha, que ela não conquista tudo sozinha, que ela depende de outras pessoas. E ele usa o termo, ele fala assim: você, para nascer, precisou de mãos que te aparassem quando você nasceu, que trocassem sua roupa, que trocassem tuas fraldas, que te alimentassem. Você cresceu na universidade onde você estudou, havia professores, havia faxineiros, havia toda uma estrutura. E no final, quando você morrer, você vai precisar de mãos que te levem até a sepultura, para o seu corpo não ficar exposto em qualquer lugar. Ele fala da gratidão, ser grato. Eu tenho um livrinho, e nesse livrinho eu faço algumas reflexões. O Yakut. Eu queria, mas a minha família não tinha condição. Minha mãe era merendeira, meu pai pedreiro, era porteiro no Shopping 608. A gente nunca passou fome, mas a gente também não tinha condição de comprar tudo. E quando eu casei, eu falei assim: rapaz, eu gosto tanto de Yakut, né? Aí o meu filho nasceu, eu falei: não, vai ter Yakut para ele, né? Vai ter Yakut para ele. E um dia, à noite, eu falei assim: vou tomar um Yakut. Fui lá na geladeira, tinha um. Aí eu peguei. Era umas 11 e pouca da noite. Quando eu ia abrir, eu falei: só tem um.
Se o Aleph quiser, o que os pais fazem quando só tem um na geladeira? Guarda de novo, coloca lá para o filho. Gente, quando eu fiz aquilo, que eu coloquei de volta, que a luz da geladeira apagou, eu falei assim, cara, quando eu chegava na geladeira e tinha sempre o último, eu não era sortudo. Não foi porque eu cheguei na hora certa e que eu fui sortudo. Foi na realidade porque alguém abriu mão para que eu pudesse ter. É o grande desafio da gratidão. E aquela noite eu dormi inconformado, porque eu queria já ligar para minha mãe, mas minha mãe dormia cedo, para agradecê-la. Porque o meu coração se encheu de reconhecimento, de gratidão, de entender que as coisas que eu tinha, que eu tive, ainda que foram poucas, alguém abriu mão para que eu tivesse. Situações que a gente tem, alguém teve que investir da sua vida também, e às vezes a gente se perde nisso. A gente não reconhece a esposa que nos encorajou, o esposo, os filhos agora não conseguem entender. Quando você, ainda que tem um tênis que é muito simples, pode ser que seja muito mais do que os nossos pais tiveram. Aí eu casei. Vilane virou e falou assim, ó, aqui em casa não tem esse negócio de levar o prato na mão, não. Você vai lá e vai pegar a comida. Eu falei, nossa, calma. O que eu fiz? Eu nem sabia que eu era tão mimado assim. Aí eu comecei a pensar naquilo, eu falei assim, meu Deus, por que isso? Realmente, minha mãe ou minha tia, elas sempre levavam o prato para a gente. Mas éramos 7 pessoas em casa, a gente não tinha muita condição. Então, na realidade, eu descobri que ela não fazia o prato para me mimar, ela fazia o prato para racionar a comida. Aí ela botava um pouquinho de cada, um pouquinho e dava. Porque se ela deixasse os jovens, adolescentes ir lá pegar, não ia sobrar. Então, na realidade, era uma maneira de cuidado para que todos pudessem ter. E às vezes a gente não tem ideia dessas coisas que acontecem conosco. Ser grato é reconhecer que há investimentos que vieram na nossa vida de uma forma tão extraordinária. E que o nosso coração precisa reconhecer isso na vida de pessoas e na vida do nosso Deus que nos deu a vida. O terceiro ponto está no verso de número 11. Diz assim, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Aqui fala da reputação. Boaz conhece a história de Ruth e diz assim, essa foi uma mulher que abriu mão da sua identidade, do seu povo, para vir para uma terra estranha com a sua sogra. Essa mulher tem algo diferente, e ele diz assim, bem me falaram de você, eu ouvi falar de você. Uma das coisas que às vezes a gente não cuida é da nossa reputação. Eu sei que a gente vive 2 extremos, e eu anotei aqui esses 2 extremos. Pessoas que vivem em favor da opinião do outro, é um extremo. Ela é uma escrava, ela vive para agradar, ela vive tentando agradar. A rede social para ela é um tormento. Quando ela vê alguém alcançando mais like do que ela, e ela, o que eu posso fazer? Porque ela precisa daquilo para acrescentar a sua identidade, para que ela saiba quem ela é. Ela precisa disso, porque ela vive em função da opinião do outro. Mas a gente tem o outro extremo, que tem gente que diz assim, eu não estou me lixando porque os outros vão dizer. Aí ele faz qualquer coisa. Ele acaba com a reputação da família. Ele acaba com a reputação da família, da sua esposa, porque ele se expõe em coisas onde a pessoa diz, mas ele não é casado. Olha o filho, olha a vergonha que esse homem faz com seus filhos. Domingo eu estava ouvindo a música de Lázaro e ele estava falando justamente disso. Lázaro citava
que ele diz: olha, eu envergonhava a minha família, eu usava drogas, eu fazia coisas que as pessoas olhavam e eu denegria a imagem da minha família. Entende que tem pessoas que vivem em função da opinião do outro, e tem pessoas que estão se lixando. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Ele não entende que até na igreja ele tem alguém que toma a sua imagem, a sua vida como um referencial. Nós somos referenciais, pode ser que você nem imagine, mas existem pessoas que olham para você e tomam você como um referencial, e você tem que preservar isso. Buscar se manter íntegro diante de Deus, a tua reputação, não apenas pelo que as pessoas veem, mas por aquilo que Deus vê de você. Hoje eu estava num ambiente que eu vi muitas pessoas que eu quase não reconheci mais, porque eu fui para Porto Velho em 2011, aí eram crianças. Aí quando eu volto 12 anos depois, já estão casados. Aí tem gente que eu não conheço. Teve uma irmã que me deu tchau assim, tão empolgada. A Velã falou assim: Léo, deve nos conhecer muito bem, mas eu não estou lembrado quem é. Falei: verdade. Aí no final a gente foi lá, conversou. Mas eu estava pensando justamente nisso. Eu estava assim, tem muita gente que eu lembro da imagem quando era menor. E o tempo foi passando. E hoje a gente não se lembra tanto porque não tem afinidade. Mas eu pensei ao contrário também. Eu falei assim: mas aquele que a gente preservou a nossa amizade, que a gente estava junto, a gente continua tendo afinidade. E eu pensei justamente nisso em relação a Deus. Quando a gente quer guardar a nossa vida diante de Deus, é uma declaração que a gente quer viver em intimidade e afinidade com Ele. E as pessoas que você tem afinidade, elas vão te reconhecer, vão ter prazer de estar contigo em todo o tempo. E assim é também com o nosso Deus. O nosso prazer de estar com Ele e guardar o nome dEle, de honrá-lo, é o prazer que Ele tem de estar conosco, porque o prazer de nossa alma está nele e o prazer dEle está em nós, por meio de Jesus. Guardar essa imagem. José fez isso. Quando a mulher de Potifar, ela busca José para um adultério, a primeira coisa que está na mente dele, ele diz assim: como eu posso pecar contra o meu Deus e contra o teu esposo? Ele tinha algo a zelar. Esse algo a zelar não é uma coisa só construída externamente, é construído internamente no teu relacionamento com Deus, na tua vida com Ele, naquilo que você escolheu se entregar a Ele, buscar a afinidade com Ele. A reputação é algo que traz honra para você, mas você se manter assim é algo que honra o Senhor. E se você está num ambiente onde que as pessoas tentam tirar isso de você, o Senhor há de ser a tua testemunha e testemunhar de quem você é nele, e todos saberão da tua vida em Deus, e isso será algo notório em nome de Jesus. O verso número 11 também diz: bem me contaram, é o mesmo texto que eu li, né? Tudo quanto fizeste a tua sogra. Olha que coisa interessante, né? Eu já fiz esse detalhe aqui, essa observação, né? Merece um ouro, já desde o início. Mas ela tem algo que é extraordinário, que é honra. Qual é o movimento que ela faz de alinhamento com Deus? Honrar a pessoa que cuidou dela. Ela está honrando a sua sogra, Noemi. Ruth honra a sogra, é uma maneira respeitável de você tratar alguém, de respeito próprio e também de respeito de outra pessoa. Ela honra a Deus cuidando da sua sogra. Ela honra pessoas. Ela honrando a Noemi, ela está honrando também a Deus. E isso é algo importante. Hoje a gente perdeu isso. A gente não tem mais os vínculos e o respeito. A gente quebra os nossos contratos. A gente desfaz o que prometemos.
Porque quando a gente faz algo para as pessoas, a gente está honrando a Deus. No final, as pessoas vão olhar e vão falar: aquele lá é um filho de Deus que honra a Deus. A gente está falando de atitudes, de alinhamento para ter recompensa. Mas a gente precisa também ter uma cultura de honra. Saber lidar com aquilo que está sobre nós, honrando a Deus, honrando pessoas, honrando aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Eu sei que às vezes honrar a Deus vai trazer peso e penalidades para muitos. Honrar a Deus nos teus contratos, honrar a Deus no seu trabalho, pode ser que você seja penalizado pela verdade que você vai falar, mas aquele que vê todas as coisas, há de no momento certo nos honrar, há de abrir as portas perfeitas sobre nós, porque Ele é fiel, Ele sabe de todas as coisas, Ele consegue ver o nosso coração, e a recompensa dEle com certeza chegará. Amém?